Você consegue realmente viver uma vida livre das garras sufocantes das opiniões alheias? Imagine um mundo onde seus sussurros, seus julgamentos, suas expectativas não têm poder sobre sua alma. Parece um sonho impossível, não é? Uma fantasia, talvez. No entanto, e se eu lhe dissesse que o caminho para essa libertação profunda foi trilhado por um homem que já foi pescador, impulsivo e imperfeito, mas, em última análise, a rocha sobre a qual Cristo construiu sua igreja? Estamos falando de Pedro, o apóstolo, e sua extraordinária jornada para se libertar do julgamento. Sua história não é apenas história antiga. É um testemunho vivo da coragem que pode libertá-lo do peso da validação externa, permitindo que seu verdadeiro eu, divinamente criado e amado, brilhe. Pense por um momento nos primeiros dias de Pedro. Este foi um homem que, apesar de sua fé fervorosa, tropeçou. Ele negou a Cristo 3 vezes, não por malícia, mas por medo do julgamento, medo do que os outros diriam ou fariam. Ele sentiu o peso esmagador da opinião pública, a vergonha de sua traição. No entanto, este mesmo homem, após a ressurreição e o Pentecostes, permaneceu destemidamente diante de milhares, proclamando o Evangelho. Ele desafiou as autoridades, suportou a perseguição e enfrentou o martírio, tudo sem vacilar. O que transformou este pescador medroso num leão de fé, totalmente despreocupado com aplausos ou condenação humana? A resposta reside numa mudança radical na sua compreensão da verdadeira autoridade e amor. Pedro aprendeu que o único julgamento que realmente importava era o de Deus, um julgamento temperado pela infinita misericórdia e pelo amor incondicional. Ele percebeu que viver para agradar aos homens era uma prisão, mas viver para Cristo era a liberdade suprema. A sua coragem não nasceu da arrogância, mas de uma experiência avassaladora da graça divina que obliterou o seu medo do escrutínio humano. Este não foi um exercício intelectual para Pedro, foi uma transformação visceral, uma profunda libertação espiritual que lhe permitiu abraçar o seu eu autêntico, chamado por Deus. Esta não é meramente uma lição teológica, é um convite profundamente pessoal. Quantos de nós nos encontramos paralisados pelo medo de sermos julgados, de não sermos bons o suficiente aos olhos de nossos colegas, familiares ou até mesmo de estranhos nas redes sociais? Adaptamos nossas palavras, nossas ações e nossas próprias vidas a moldes moldados pelas expectativas dos outros, muitas vezes à custa de nossa própria paz e autenticidade. A história de Pedro nos desafia a confrontar essa tirania silenciosa. É um poderoso lembrete de que a verdadeira libertação não se encontra em obter aprovação, mas em reconhecer de quem é a aprovação que realmente importa. Seu foco, inabalável em Cristo, apesar de suas falhas passadas, tornou-se o alicerce de sua coragem. Ele escolheu construir sua vida não sobre as areias movediças da opinião humana, mas sobre o terreno sólido da verdade divina. Então, como a experiência de Pedro de se libertar do julgamento pode inspirar sua jornada rumo à libertação? Como seu exemplo corajoso pode capacitá-lo a silenciar o crítico interior alimentado por pressões externas e a abraçar a pessoa que Deus realmente pretendia que você fosse? Seu caminho, profundamente enraizado na fé e no amor divino, oferece um projeto profundo para uma vida vivida em autêntica liberdade, livre das opiniões do mundo. Junte-se a nós para nos aprofundarmos na coragem transformadora de Pedro e descobrir como ela pode libertá-lo. A transformação de Pedro de um discípulo vacilante a uma pedra angular da fé oferece nossa primeira visão crucial sobre como nos libertar dos grilhões do julgamento.
a supremacia absoluta da afirmação divina sobre a opinião humana. Este não é apenas um conceito teológico peculiar. É um modo de vida revolucionário que pode redefinir toda a sua existência. Imagine por um momento a imensa pressão que Pedro enfrentou. Ele caminhou com Jesus, testemunhando milagres, ouvindo a sabedoria divina em primeira mão. No entanto, quando chegou o momento da provação final, ele vacilou. Negou a Cristo não uma, mas 3 vezes. Pare e considere o peso desse fracasso. Os olhares de seus condiscípulos, das multidões e até mesmo de sua própria consciência devem ter sido um fardo esmagador. Por dias, talvez semanas, a vergonha daquela traição deve ter ecoado em sua mente, mais alto do que qualquer acusação. Mas é aqui que a história de Pedro muda dramaticamente, oferecendo-nos uma lição profunda. Após a ressurreição, Jesus não condenou Pedro. Ele não o repreendeu, não o lembrou de sua negação. Em vez disso, em um momento de terna e restauradora graça, junto ao mar de Tiberíades, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Simão, filho de João, você me ama? João 21, 15, 17. Cada pergunta era um convite para reafirmar seu amor, não uma condenação de seu passado. E cada vez que Pedro respondia: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus respondia com uma afirmação do chamado de Pedro: apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Essa afirmação divina, esse ato radical de perdão e confiança, ofuscou completamente qualquer julgamento humano que Pedro pudesse ter sentido. Despojou-o do poder de seus fracassos passados e validou seu propósito futuro. Este encontro é mais do que apenas uma anedota histórica. É um projeto para a nossa própria libertação. Muitas vezes vivemos como se o julgamento humano fosse o árbitro final do nosso valor. Buscamos validação externa, buscando aplausos, temendo críticas. Essa busca é exaustiva e, em última análise, fútil, porque as opiniões humanas são passageiras, inconstantes e muitas vezes enraizadas em uma compreensão imperfeita. Assim como Pedro experimentou a vergonha do fracasso percebido ou o medo da desaprovação, podem nos paralisar, impedindo-nos de atingir nosso verdadeiro potencial. Mas quando internalizamos a verdade de que a afirmação de Deus é suprema, que seu amor e aceitação são incondicionais, o poder do julgamento humano começa a ruir. Considere o efeito cascata disso. Assim que Pedro verdadeiramente compreendeu que era afirmado pelo próprio Deus, seu medo se dissipou. Ele se transformou. O homem que negou Jesus por medo de uma serva, mais tarde, se apresentou corajosamente perante o Sinédrio, declarando: importa obedecer a Deus antes que aos homens. Atos 5:29. Isso não era bravata, era a confiança silenciosa de alguém que sabia exatamente de onde vinha seu verdadeiro valor. Ele não estava se apresentando para a multidão, ele estava vivendo para Deus. Essa convicção profunda permitiu que ele enfrentasse a prisão, os espancamentos e, por fim, o martírio sem concessões. Sua bússola interior não era mais guiada pelos ventos inconstantes da opinião popular, mas pela verdade imutável do amor divino. Esta é a profunda liberdade que somos chamados a abraçar. É uma liberdade que começa quando escolhemos ouvir a voz de afirmação de Deus acima de todas as outras. Nossa segunda percepção fundamental da jornada notável de Pedro é esta: a verdadeira liberdade do julgamento floresce quando abraçamos de todo o coração nossa identidade divina, entendendo que nosso valor é intrínseco, não conferido externamente. Não se trata apenas de acreditar que Deus nos ama, trata-se de internalizar essa verdade tão profundamente que as areias movediças da aprovação humana deixam de importar. Pedro, antes de sua transformação radical, foi fortemente influenciado pelo que os outros pensavam.
Sua negação de Jesus não foi um ato de malícia, mas um ato de medo. Medo da opinião pública, medo de ser identificado como um condenado, medo do que aconteceria se ele permanecesse sozinho. Considere a pressão social que todos enfrentamos, desde pequenos. Somos sutilmente, às vezes abertamente, ensinados a buscar validação. Buscamos curtidas, buscamos elogios profissionais, nos conformamos às normas sociais, tudo em um esforço para obter aprovação. Nós curamos nossas personas online, filtramos nossas vidas reais e muitas vezes suprimimos nosso eu autêntico, tudo pela satisfação fugaz de um aceno ou um elogio. Mas o que acontece quando essa validação externa é negada? O que acontece quando enfrentamos críticas, rejeição ou simplesmente indiferença? O peso esmagador das expectativas não realizadas pode levar à ansiedade, à insegurança e a uma profunda sensação de vazio. Tornamo-nos prisioneiros de um placar externo, nossa paz interior ditada por forças fora do nosso controle. Agora, aqui está um pensamento que pode realmente surpreendê-lo. Você sabia que mesmo depois do Pentecostes, depois de falar ousadamente, diante de milhares, Pedro ainda teve momentos em que o medo do julgamento humano ressurgiu? Em Antioquia, ele inicialmente comeu com gentios, mas quando certos crentes judeus chegaram, ele se retirou e se separou, temendo o julgamento daqueles da circuncisão. Gálatas 2, 11, 13. Até mesmo Pedro, a rocha, vacilou momentaneamente sob o peso da pressão dos colegas. Este é um poderoso lembrete de que superar a necessidade de validação externa não é um evento único, mas um processo contínuo de alinhamento com nossa identidade divina. Trata-se de escolher repetidamente a verdade de Deus em vez das opiniões do mundo. Este episódio em Antioquia, na verdade, fortalece nossa conexão com Pedro. Mostra-nos que mesmo os maiores santos não estão imunes à luta. Destaca a natureza penetrante do nosso desejo de aceitação. Mas a humildade de Pedro ao ser corrigido por Paulo e seu subsequente retorno à vivência da verdade do Evangelho, independentemente da aprovação humana, nos oferecem imensa esperança. Ele aprendeu a diferenciar entre o que Deus o chamou para ser e o que os outros esperavam que ele fosse. Ele entendeu que sua identidade não dependia de suas ações ou das reações dos outros, mas de seu chamado divino. Sua história é um poderoso testemunho de que nossa maior liberdade não reside em agradar a multidão, mas em seguir de todo o coração aquele que nos conhece intimamente e nos ama incondicionalmente. A coragem de Pedro não se tratava de ser destemido. Tratava-se de escolher a fé em vez do medo, escolher a verdade de Deus em vez da opinião humana, mesmo quando isso significava enfrentar rejeição, perseguição e, por fim, o martírio. Sua vida transmite uma mensagem profunda a cada um de nós. Seu valor não está em debate. Ele foi estabelecido em sua criação, afirmado pelo sacrifício de Cristo e renovado por sua graça. Então, o que você escolherá? Você continuará a viver preso aos sussurros, às expectativas e aos julgamentos fugazes dos outros? Ou você abraçará a coragem libertadora de Pedro, ousando viver autenticamente, enraizado em sua identidade divina e guiado pela única opinião que realmente importa? Lembre-se, o caminho para a liberdade começa com um único e corajoso passo de fé. Esta é a própria essência de se libertar. Reconhecer que seu valor inerente é um presente de Deus, imutável e eterno. Trata-se de se livrar das máscaras que você usa para agradar aos outros e abraçar o indivíduo autêntico e divinamente criado que você é. Quando você realmente compreende que seu valor é selado pela graça, não conquistado por desempenho ou ditado pela opinião pública, você desbloqueia uma profunda sensação de paz. Você começa a operar a partir de um lugar de identidade segura, permitindo-lhe servir, amar
e viver com coragem, livre do peso do medo do homem. Nossa terceira percepção vital da vida de Pedro é esta: a coragem de se libertar do julgamento humano está profundamente entrelaçada com uma forte convicção espiritual e uma disposição para abraçar o caminho da humildade autêntica. Não se preocupe com o feedback ou se torne arrogante. Trata-se de discernir qual voz realmente importa na sinfonia da sua vida. A história de Pedro não é apenas uma narrativa para se sentir bem. Ela está repleta de significado histórico e teológico que confere imensa credibilidade à sua jornada transformadora. Considere o contexto histórico. Pedro era um líder na comunidade cristã nascente. Suas ações e palavras tinham imenso peso, moldando o próprio fundamento da igreja primitiva. Quando se levantou no dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos, capítulo 2, ele pregou para uma multidão diversificada de todas as nações, debaixo do céu. Atos 2:5. Não foi um sussurro tímido, foi uma proclamação poderosa e cheia do Espírito que levou a que cerca de 3.000 pessoas, Atos 2:41, fossem acrescentadas ao seu número naquele mesmo dia. Este era um homem que apenas algumas semanas antes havia desmoronado sob o olhar de alguns servos. Sua ousadia recém-descoberta foi consequência direta de sua convicção espiritual, uma profunda experiência do Espírito Santo que o capacitou além do medo humano. Além disso, a jornada de Pedro se alinha perfeitamente com os ensinamentos cristãos fundamentais sobre humildade e confiança em Deus. Filipenses 2:3 nos encoraja a nada fazer por rivalidade ou por vaidade. Antes, sejam humildes e considerem os outros superiores a si mesmos. Isso não é um chamado à autodepreciação, mas um redirecionamento do nosso foco da autoexaltação para o serviço e o propósito divino. Pedro personificou isso ao enfrentar voluntariamente a perseguição, suportar a prisão e, por fim, aceitar o martírio por crucificação, tradicionalmente de cabeça para baixo, por humildade, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira que Cristo. Esses atos não foram motivados por um desejo de glória humana, mas por um compromisso inabalável com Cristo, demonstrando uma profunda libertação interior da necessidade de aprovação humana. Até agora, exploramos como a experiência de Pedro destaca a supremacia da afirmação divina, a importância de abraçar nosso valor intrínseco e agora o papel da convicção espiritual em promover a verdadeira coragem. Mas o que isso significa para você em sua vida diária? Como você pode cultivar esse tipo de convicção que lhe permite permanecer firme contra as marés do julgamento? Trata-se de se firmar na verdade. Significa dedicar tempo à oração, estudar as Escrituras e buscar comunhão com Deus. Envolve escolher intencionalmente acreditar no que Deus diz sobre você, em vez das vozes críticas do mundo ou mesmo de suas próprias dúvidas internas. A transformação de Pedro não foi mágica. Foi um processo de entregar sua vontade a de Deus, permitindo que o amor divino expulsasse o medo. Sua vida é um testemunho de que a verdadeira liberdade do julgamento não se encontra na ausência de críticas, mas na abundância de fé. Essa base espiritual o capacita a enfrentar opiniões, tanto positivas quanto negativas, com uma resiliência serena, sabendo que seu valor supremo não é garantido por aplausos humanos fugazes, mas pelo amor eterno e inabalável de Deus. Nosso quarto ponto crucial da jornada de libertação de Pedro é este: a verdadeira liberdade do julgamento não significa tornar-se imune a todas as influências externas, mas sim desenvolver o discernimento para distinguir entre crítica construtiva e condenação destrutiva. Esta é uma nuance sutil, porém profunda, frequentemente mal compreendida.
Muitos acreditam que libertar-se do julgamento significa erguer um muro impenetrável contra todas as opiniões externas, descartando tudo o que não seja uma afirmação positiva. No entanto, a experiência de Pedro, particularmente após sua negação, nos ensina uma abordagem mais sofisticada. Considere as consequências imediatas da negação de Pedro. Suas lágrimas não eram apenas de vergonha, mas de arrependimento. Ele aceitou a dura verdade de seu fracasso, uma verdade amplificada pelo canto do galo, exatamente como Jesus havia previsto. Essa dolorosa autoconsciência, desencadeada por um evento externo e por sua própria consciência, foi um catalisador necessário para sua transformação. Se Pedro tivesse simplesmente ignorado sua negação, descartando-a como apenas a opinião de outra pessoa, ele poderia nunca ter buscado a reconciliação com Cristo, que em última análise o fortaleceu. Sua vulnerabilidade à verdade, por mais dolorosa que fosse, era essencial. Isso destaca um equívoco comum, que se libertar do julgamento significa tornar-se insensível. Pelo contrário, significa tornar-se mais sensível à verdade e menos sensível à negatividade infundada. A lição inesperada aqui é que, às vezes, o julgamento, quando enraizado na verdade e proferido com amor, pode ser um caminho para o crescimento. Pense no confronto público de Paulo com Pedro em Antioquia, conforme registrado em Gálatas 2. Pedro estava claramente em erro e Paulo opôs-se-lhe face a face. Este não foi um ataque malicioso, foi um ato corretivo de um apóstolo para outro, com o objetivo de defender a verdade do Evangelho. Pedro, apesar de sua autoridade, ouviu e ajustou seu comportamento. Isso demonstra que a liberdade madura não se trata de evitar todas as críticas, mas de discernir sua fonte e intenção. Ela visa derrubá-lo ou edificá-lo na verdade? Um erro comum que fazemos é agrupar todas as opiniões externas em uma categoria de julgamento a ser ignorado. Mas um coração com discernimento aprende a separar o joio do trigo. A condenação destrutiva frequentemente provém da inveja, da insegurança ou da falta de compreensão de quem julga. Ela visa diminuir, controlar, incutir medo. Este é o julgamento do qual somos chamados a nos libertar, o tipo de julgamento que sufoca nosso espírito e atrapalha nosso propósito. Mas a crítica construtiva, oferecida com amor e visando o aprimoramento, pode ser uma dádiva. Ela nos refina, desafia nossos pontos cegos e nos ajuda a nos alinharmos mais estreitamente com nosso potencial divino. A jornada de Pedro ressalta essa distinção crucial. Ele foi profundamente afetado pela correção amorosa de Cristo, que levou à restauração. Ele aceitou a correção fraterna de Paulo, que guiou suas ações. Mas ele acabou se tornando totalmente imune às ameaças de morte e à condenação das autoridades romanas, porque o julgamento delas não tinha peso espiritual contra a verdade de Deus. Esta é a verdadeira libertação, não uma rejeição total de todas as vozes, mas uma profunda sabedoria em saber quais vozes internalizar e quais liberar, permitindo que o Espírito de Deus seja seu guia e validador supremo. A jornada extraordinária de Pedro, desde negar seu Senhor por medo até se tornar um pilar inabalável de fé, nos oferece uma verdade inegável. A libertação das opiniões alheias não é apenas possível, mas essencial para uma vida com propósito e paz profunda. Vimos como sua total confiança na afirmação divina rompeu as correntes do julgamento humano, como abraçar seu valor intrínseco o fortaleceu e como uma profunda convicção espiritual alimentou sua coragem inabalável. Por fim, exploramos a nuance crucial de discernir entre crítica construtiva e condenação destrutiva.
entendendo que a verdadeira liberdade permite crescimento, não apenas rejeição. Seus próximos passos em direção à libertação. Se a história de Pedro ressoou com você, se despertou o desejo de se libertar do peso das opiniões externas e abraçar seu verdadeiro eu, nós o convidamos a agir. Primeiro, inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo conteúdo inspirador sobre santos, como Pedro e sabedoria espiritual atemporal. Não perca mais insights que podem transformar sua vida. Segundo, se este vídeo lhe trouxe um vislumbre de luz ou um momento de clareza, curta para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas que buscam liberdade. Seu simples clique nos ajuda a espalhar esta verdade poderosa. Terceiro, queremos ouvir você. Qual é a sua maior lição da mensagem de hoje? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Sua perspectiva é incrivelmente valiosa e pode inspirar outras pessoas em nossa comunidade. E por fim, considere o impacto que esta mensagem pode ter em alguém que você conhece. Compartilhe este vídeo com um amigo, um familiar ou qualquer pessoa que possa se beneficiar ao ouvir sobre a jornada corajosa de Pedro. Vamos espalhar esta verdade libertadora por toda parte. Abrace a liberdade que Deus lhe deu. Viva sem peso. Sua jornada corajosa começa agora.